E aí pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo para vocês. Já arrumei a casa, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, que não tá mais aquela bagunça que vocês viram ontem. Olha lá, tá tudo arrumadinho. Tem uma baguncinha ou outra ali, mas é por causa das bagunças atuais, não de ontem, né? E para o almoço, tem algumas coisas ali para lavar, mas enfim, nada demais. Meus queridos, eu queria falar com vocês o seguinte. Eu falei para vocês que eu ia lançar uma moeda e ainda não lancei. O que é que eu estou aprendendo aqui na internet? Que é uma coisa que é o diferencial de muita gente. Vocês já perceberam que muitas pessoas crescem e outras fazem tudo que falam que é para fazer. Fazem tudo que dizem que é para fazer e elas não conseguem crescer. O fato é, existe uma forma de você viver da internet tranquilamente a partir do momento que você utiliza as comunidades. Quando você começa a saber criar comunidade. E como você cria comunidade? Cara, eu posso fazer isso. O que eu estou fazendo aqui, falando com vocês, talvez não seja o ideal, tá? Eu talvez deveria estar aplicando em vez de falando para vocês isso. Mas eu vou explicar para vocês o seguinte: comunidade nada mais é do que você alimentar e estar presente sempre nas coisas que vão acontecendo no dia a dia. No vídeo anterior, eu falei sobre algo que me fez refletir que é justamente isso que precisa para se crescer em qualquer ambiente. Por exemplo, o primeiro contato com qualquer tipo de pessoa que você tem não é você faz o quê? Você não faz essa pergunta para essa pessoa. Vamos dizer que você esteja em sei lá, numa fila de qualquer fila, sei lá, qualquer fila. A pergunta que se faz para chamar a atenção são geralmente a galera fala, tá calor, tá frio, vai chover hoje, não sei o quê. Ela traz uma informação, uma pergunta, onde essa pergunta te insere no mesmo barco que ela. A mesma coisa quando acontece algo que você assiste. Muitas pessoas estão na rua e aconteceu algo com uma pessoa ali. Então as pessoas, como elas estão ali tudo no mesmo barco, tudo no mesmo local, vivenciando a mesma situação, conseguem se interagir. Você já percebeu que, por exemplo, quando você vai para um evento ou, sei lá, faz qualquer coisa que você sai do seu cotidiano e todas as pessoas estão buscando a mesma coisa, é muito mais fácil de você criar algum laço naquele período. Óbvio que quando acaba o evento, provavelmente demanda de mais energia para você manter aqueles laços. Mas tudo isso é porque você se coloca ou faz algo que coloque todas as pessoas ao redor na mesma situação e elas se sentem confortáveis de conversar com você. Esse é o primeiro contato, esse é o primeiro impacto. E isso gera, como é que eu posso te falar? Gera com que as pessoas te conheçam e queiram, teoricamente, participar daquilo que você está falando. Por exemplo, por que coisas polêmicas ou que fogem do comum chamam muita atenção? Porque as pessoas começam a comentar. Por exemplo, tem algumas celebridades que fazem de tudo por cliques. E o porquê ela faz tudo por cliques, outras pessoas começam a criticar o estilo de vida dela. E naquele mundo ali, onde está todo mundo inserido, como assim, você, todo mundo está inserido nesse meio. Isso teoricamente é antiético.
Se isso é antiético, não é que seja crime, mas é antiético, todos nós vamos se sentir um meio incomodados, porque foi nos dito que isso era errado, que não deveria se fazer esse tipo de coisa. Então, querendo ou não, notícias de coisas polêmicas criam comunidades. E o que é que acontece com as pessoas? As pessoas sempre vão ficar querendo ver essa página de notícia, porque essa página de notícia traz cada vez coisas polêmicas e, querendo ou não, me faz me sentir parte disso. Eu tenho que criticar isso, eu tenho que falar mal disso, eu tenho que deixar isso, minha opinião, clara, porque quando eu falo, outras pessoas se identificam e outras pessoas falam comigo. Isso gera a forma de criar comunidade. Então, para criar comunidade, primeiro eu tenho que colocar todos no mesmo barco. Eu não posso me colocar como acima de ninguém, e sim como igual. É mais fácil, é mais chamativo. Você poderia criar uma comunidade, você acima dos outros, quando você detém muito conhecimento, conhecimentos quais as pessoas procuram. Aí seria um outro tipo de comunidade, porque aí você seria um expert, um... Só que você tem que ter provas disso, né? Você teria que ter provas do que você está falando para que convençam as pessoas, porque as pessoas não vão atrás de você por estar no mesmo barco achando que você é um igual, entre aspas. Elas vão para lhe criticar, a maioria das vezes, para dizer o que você está fazendo, você é golpista e não sei o quê. E aí, nesse momento, você tem que provar para essas pessoas que você não é e que o que você está trazendo é algo que pode melhorar a vida delas. Então, comunidade é isso. E o que é que eu acho? O que é simples, né? O que é legal é que toda vez que você traz a sua opinião, não a sua opinião por nada, mas tipo assim, uma opinião de algo realmente relevante, outras pessoas comentam e outras pessoas entram em contato. E tipo assim, é a primeira vez que eu tive contato real assim com o Twitter, com como é que eu posso dizer? Com real acerto, não. Não sei explicar. É tipo assim, tá dando certo. Quando as coisas estão dando certo, certo? É isso. Quando as coisas estão dando certo. O que aconteceu? Eu criei um Twitter ontem, claro, tudo em inglês, e comecei a postar. Em menos de uma hora eu já tinha 14 seguidores. Se eu faço o mesmo, já fiz o mesmo. Dependendo do assunto, se for um assunto, por exemplo, eu gostava de falar sobre Valorant. Eu fiz um Twitter sobre Valorant. Cara, não rende. Não, a galera não clica. Então, tipo, o que eu tô aprendendo é que eu tenho que deixar o meu, como é que eu posso dizer? Meu pensamento de lado e entregar às pessoas o que elas querem. Geralmente o que elas querem é algo que não me agrada nem um pouco. É tipo coisas muito superficiais. No tipo, sei lá, já criei um Twitter para falar sobre economia uma vez. E o que eu percebi é que as pessoas elas não clicam nesse tipo de conteúdo técnico. Você tem que deixar as coisas bem ridículas, sabe? Bem nível quinta série para baixo, para que as coisas comecem a andar. E tipo assim, é aquela coisa, muitas dessas pessoas que estão no alto, elas parecem serem quinta série para baixo, né? Parecem, elas não são. Porque se você fala sério com elas, elas sabem conversar com você e elas entendem como o jogo funciona. Então elas descem o nível.
Vocês acham mesmo que pessoas que já leram vários e vários livros e que conversam com um povão e consegue fazer com que essas pessoas de alguma forma se movam para comprar coisas delas e tipo assim, essas pessoas fazem dancinhas, essas pessoas fazem todo tipo de coisa. É aquela coisa, a gente tem que parar quando você quer jogar o jogo de uma comunidade ou quer crescer, você tem que parar de dizer isso eu não faço, ou isso é muito infantil, isso. Entenda que existem outras maneiras de você crescer sem fazer as coisas muito infantilizadas, certo? Existe sim, só que dá mais trabalho, entendeu? Dá muito mais trabalho. Tipo, é surreal a diferença de esforço que você vai ter comparado com pessoas que teoricamente traz conteúdo de valor. Tipo assim, é como se eu mergulhasse para buscar pessoas e levassem para elas para onde eu realmente quero, sabe? É mais ou menos isso. Eu tô aqui pensando porque eu tô pensando em algumas pessoas que fazem isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa, Pablo Marçal. Pablo Marçal, você acha realmente que esse cara ele não é inteligente ou ele é só mais uma, sei lá, mais um pilantra da internet, alguma coisa assim que, enfim, é um cara que tem conhecimento, é um cara que já leu bastante, é conhecedor da palavra de Deus, mas você vê que o conteúdo que ele faz para chamar a atenção das pessoas é um pouco exagerado, entende? É um pouco pouco não, bem exagerado. Então, tipo assim, ele entendeu como funciona. Ele entendeu que as pessoas, elas são inseguras, elas não têm muita coragem de fazer as coisas. Então, ele se coloca como o cara mais, sei lá, né? O cara que fala e acontece, fala e faz, entendeu? E tipo assim, quando na prática talvez nem seja isso, talvez, eu não sei, mas entenda que ele desceu o nível da linguagem dele para poder atingir a massa. Um exemplo claro foi aquela candidatura que ele teve. Ele criou um circo, os candidatos viraram personagens, entendeu? E ele entende muito bem como funciona a mente das massas, né? Ele entendeu e aí ele consegue arquitetar e utilizar aquilo. Poxa, quem acompanhou foi tipo assim, no mínimo um ótimo estudo para você entender como funciona o uso das massas, né? Os vídeos, a forma como ele trazia, os apelidos, tudo isso foi voltado para um direcionamento e um controle de, sei lá, controle mental, não sei, algo assim do tipo. Eu vou ficando por aqui. Comunidades são importantes. É bom se criar comunidades. Criar comunidade é algo que é o game change, né? Porque se você tem uma comunidade de 1000 pessoas fiéis, você provavelmente não vai passar tanto aperto. Só que você tem que estar sempre presente, você tem que estar sempre trazendo novidades. E é isso que faz a diferença. Quando você some, quando você deixa de aparecer e trazer ideias novas, as pessoas começam a se distanciar de você. E para você buscar essas pessoas é mais difícil. Talvez, assim, se for público fiel, não, mas se for pessoas que te conheceram agora e tudo mais, é melhor você buscar pessoas novas do que insistir nessas pessoas que já se afastaram, entende? Por esse vídeo é só. Até a próxima. Oi!